Mais uma vez, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não falei antes, acabei esquecendo de falar, mas quero lembrar que você verifique seu celular, vê se ele está no silencioso, se ele não está tocando, para que não tire a atenção do culto e principalmente agora da mensagem. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7, dos versos 37 ao 39. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7, dos versos 37 ao 39. À medida que você for encontrando, fique em pé para a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7, dos versos 37 ao 39. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Fala aos nossos corações nessa noite. Assim como Tu falou à minha mente, ao meu coração, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a Tua igreja a receber a palavra que será proclamada nessa noite. Não somente receber, mas colocar em prática e viver o que será proclamado. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Palavra do Senhor. Poder sentar, meus irmãos. Como sempre, todo mundo sabe, né? Eu começo o sermão com uma ilustração e no final a gente volta à conclusão dessa ilustração para o fechamento do sermão da palavra pregada. Eu sempre gosto de trazer uma ilustração, algo verídico, algo que as pessoas vão pensar assim: pastor, tem tanta ilustração? Tem muita ilustração. E hoje a ilustração chama-se Milho Bom. O tema dela chama-se Milho Bom. Essa é a história de um fazendeiro bem-sucedido. Ano após ano ele ganhava o troféu Milho Gigante da Feira da Agricultura do município. Entrava com seu milho na feira e saía com uma faixa azul recobrindo seu peito. E o seu milho era cada vez melhor. Numa dessas ocasiões, um repórter de jornal, ao abordá-lo, após a já tradicional colocação da faixa, ficou intrigado com a informação dada pelo entrevistado sobre como costumava cultivar seu qualificado e valioso produto. Vamos parar por aqui. No final a gente volta a saber como é que ele fazia para cultivar o seu qualificado e valioso produto. Amados, no texto que nós acabamos de ler, temos aqui um convite de Jesus para dele beber. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, conforme o verso 37. O convite de Jesus vem ao encontro da nossa necessidade, pois todos temos sede. E não só de água, temos sede de muitas coisas. De conhecimento, de justiça, de bondade, de beleza, de vida abundante. Você tem sede de quê? Do que você tem sede? Vou repetir, para todos prestarem atenção. O convite de Jesus vem ao encontro da nossa necessidade, pois todos temos sede. E não só de água, temos sede de muitas coisas. Conhecimento, de justiça, de bondade, de beleza e de vida abundante. Você tem sede de quê? Do que você tem sede? Do que você necessita? O tema da mensagem nessa noite é Jesus satisfazendo a nossa sede. Jesus satisfazendo a nossa sede. O mais importante dentre todas as nossas sedes é a sede espiritual.
é a sede de Deus. Para isso apontam as festas religiosas em todas as tradições. São expressões dessa sede principal que habita em todos nós. Num contexto de festa dos judeus, esse contexto se situa na festa dos tabernáculos. O que se comemorava nessa festa? Inicialmente era uma festa de agradecimento com cantos e danças pelos frutos do ano agrícola que se ia encerrando. Mais tarde tornou-se celebração do tempo da peregrinação de Israel pelo deserto, adquirindo caráter histórico, que há de comum entre essas duas concepções. Trata-se de ocasião de se recordar o cuidado providente de Deus para o seu povo. E isso não é diferente de nós nos dias de hoje. Deus tem um cuidado conosco, com a nossa vida, como nós acabamos de fazer agora, de dizimar, de ofertar aquilo que nós conseguimos com o nosso suor, com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Assim era o povo de Israel. A festa do tabernáculo era a colheita dos frutos do ano agrícola que ia se encerrando. Eles ofertavam. Nesse contexto, acontece o grito de Jesus. O que ele significa? Que a partir de sua vinda ao mundo, é por ele e só por ele que Deus nos supre, hoje e sempre. O suprimento para as nossas vidas só pode vir de Cristo, de mais ninguém. Não adianta você procurar em outro caminho, em outra verdade. Jesus, ele é o caminho. Aí existe muitas pessoas que elas falam assim: Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Não. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É ele que supre as nossas necessidades. É ele que supre as nossas sedes. Tem até uma música secular que diz assim: comida é arte, bebida é água. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E a pergunta é: você tem sede de quê da sua vida? O que te motiva? O que motiva a sua vida? O que te motiva o seu ser? Por que você veio à igreja? Por que você se diz cristão? Por que você se diz presbiteriano? Qual o fator principal que te motiva a vir à casa de Deus, ou que você está assistindo essa live da sua casa? O que te motiva a assistir? É só meramente um ato religioso? Eu vou à casa do Senhor cumprir os meus votos, os meus atos religiosos, os meus rituais. Outro dia eu brinquei e falei para uma pessoa aqui da igreja que eu acordo de manhã, eu tenho o meu ritual. Aí a pessoa brincou comigo, mas eu tenho o meu ritual de manhã, de acordar, de fazer a minha devocional, de tudo direitinho, né? Mas e na casa do Senhor? E na vida com Deus? Como é a sua vida? Como é a sua sede? Como está a sua sede, a sua fome? Por quê? Porque esse dia era o ponto culminante da celebração. Ele também aponta para o último dia de Jesus, na cruz, quando completa a sua missão, sua obra salvadora. E em primeiro lugar, irmãos, nós vamos entender a nossa sede, que Jesus satisfaz a nossa sede, sendo satisfação para a nossa vida, para o nosso ser. Jesus, ele satisfaz a nossa sede, sendo essa satisfação para o nosso ser. Nossa sede é infinita, insaciável. Tem um autor, um poeta, cantor, que exprime isso com muita precisão em uma de suas canções, Djavan. Nem que eu bebesse o mar, encheria que eu tenho de fundo.
nem se eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Verso muito verdadeiro, porque a nossa sede é imensa, gigantesca, infinita. Somos almas finitas, com sede infinita de vida, de Deus. Vale lembrar aqui que a frase é atribuída a Dostoiévski: o vazio do coração humano é o do tamanho de Deus. Certa ocasião, eu vi uma imagem, uma escultura de uma pessoa, tipo uma pessoa sentada num banco, e ela era fina, magra, e dentro ela era envolvida por um vazio. Ela é envolvida por um vazio. Uma figura bem magra, só que ela era oca por dentro, vazia por dentro. E aquilo ali me deu a sensação de que aquele escultor estava exprimindo todo o vazio que ele tinha dentro dele. Jesus, ele vem preencher esse vazio da sua vida. Ele vem preencher esse vazio no teu ser. Nem todos compreendem esse vazio. Mas Jesus diz: o que crê em mim jamais terá vazio, jamais terá sede. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais será vazio, nunca mais terá sede. Importante saber que a água é o símbolo da vida, da salvação. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Jesus é a fonte de água viva e nós precisamos estar querendo beber dessa água todos os dias da nossa vida. É importante, irmãos, nós temos esse entendimento. O que é importante para a minha vida, para o meu ser, se eu não estou disposto a beber dessa água que Cristo dá? A ideia comum a todos esses exemplos nos decorre da importância de beber da água que Cristo dá, de beber da água que supre o vazio que está em nossa vida. Nós precisamos olhar para dentro de nós, precisamos olhar para dentro do nosso ser e ver, a começar em mim, o que eu preciso fazer? A começar em mim, o que eu preciso agir? Que tipo de vida eu quero? Em segundo lugar, irmãos, em Jesus há satisfação plena e permanente. A nossa salvação, a nossa satisfação, ela precisa ser plena e permanente. E nós só vamos ter isso se tivermos uma vida com Deus. Se tivermos uma vida na presença do Senhor, se tivermos uma vida de santificação. O que a palavra de Deus diz? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Primeiro nós precisamos seguir a paz com todos, viver em paz. Não importa a tua opinião, não importa a tua opinião, o que importa é o que a Bíblia nos diz. Vou dizer, não importa qual é a tua opinião. Não importa, o que importa é o que a Bíblia diz. Domingo que vem eu vou pregar um sermão, que eu acho que eu já preguei aqui, mas faz tempo. Mas vou pregar de novo. Não importa quem você é. Nós lemos aqui sobre o filho pródigo. Não importa quem você é. O que importa é o que você é para Deus. Não importa o que você é para mim. Às vezes nós julgamos muito. Porque fulano fez isso, aquilo outro. Mas e aí? Eu falei hoje para os adolescentes na classe. Às vezes eles vêm com os questionamentos típicos de adolescente. Daqui a pouco a Júlia vai começar. Se já não começou.
Então eles vêm com o questionamento, aí eu vou lá, aí eu falei assim, olha, toda vez que vocês tiverem um questionamento e vocês não encontrarem resposta para o questionamento de vocês, for uma coisa muito difícil de entender, anotem aí, Deuteronômio 29, 29. Aí você vai lá e lê e fala, não foi revelado, então é com Deus. Porque às vezes a gente olha para o irmão e quer julgar o irmão. Aí a gente vai para a Bíblia e vê que nosso Deus é misericordioso. Deus é amoroso. E eu tenho visto se pregar um evangelho de um Deus tirano, de um Deus mau, carrasco. Você sabe quando é que Deus vai ser justo e justiceiro? É no juízo final, irmão. Quando você se apresentar diante do Senhor. Enquanto isso, nós temos um advogado que nós pedimos perdão e o Senhor nos perdoa. Por que nós sempre confessamos os nossos pecados no culto? Porque há necessidade de pedir perdão e confessar o nosso pecado diariamente. Mas não, as pessoas querem pregar o evangelho carrasco. O evangelho que Deus é um Deus carrasco, tirano. Não é, Lili? Já falamos sobre isso, né? E Deus não é Deus carrasco, Deus tirano. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. De doçura. É isso que nós precisamos entender. Todo domingo que vem eu vou pregar sobre um personagem da Bíblia muito polêmico. Não vou dizer spoiler, não. Outro dia ele me falaram assim, pastor, você falou spoiler. O Tiago, quando pregou, falou spoiler. Spoiler é adiantar um assunto, tá, irmãos? Você contar, quando você entra pro filme, vê o filme, aí depois você conta o final do filme. Isso é spoiler. Não vou dar spoiler do personagem, não, mas é um personagem muito polêmico. Mas que ele foi um homem de Deus. Um homem de Deus. Jesus é essa satisfação plena, permanente, que derrama sobre nós a sua graça, a sua bênção e faz com que sejamos servos fiéis. Em terceiro lugar, irmãos, precisamos estar satisfeitos por Jesus. Nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. A água é também símbolo do Espírito Santo que nos vem habitar, inundando o nosso ser e fazendo com que rios fluam do nosso interior. O crente, o servo de Deus, ele tem prazer em ser usado pelo Espírito Santo. O servo de Deus, ele precisa entender o ser generoso, o ser bom, o perdoar, o amar, o estar junto, em comunhão. Quando você abençoa o outro, você é abençoado. Quando você abre mão do seu ego, da sua vontade, em função do outro, você é abençoado, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. E quando nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, nós somos outra pessoa. Nós somos outra pessoa. Às vezes a pessoa fala um monte de besteira para você, te difama, fala mal de você, e você simplesmente fica quieto. Você quer ver você deixar a pessoa sem graça? É a pessoa te provocar, te falar um monte de coisa, querer te humilhar, querer falar, e você não falar nada. Ou então você diz assim, Deus te ama, Jesus te ama, Jesus te abençoa. Irmãos, não tem erro. Experimenta fazer isso. A palavra de Deus é muito sábia. E quando a gente vai para a Bíblia, não tem discussão.
Os irmãos vão completar. A palavra dura suscita? A palavra dura suscita? Mas a branda desvia? Se alguém chega para você e fala, Sueli, você não vale nada, você é. E a Sueli fala assim, olha, eu te amo no amor de Cristo. Você vai quebrar a pessoa. Quando você age de forma amorosa, a pessoa vem com 3, 4 pérolas na mão e você age de acordo com a ação do Espírito Santo na sua vida, a pessoa não tem o que dizer de você. A pessoa não tem o que dizer quando a pessoa fala alguma coisa e você ri. E diz, meu irmão, eu te amo. Minha irmã, eu te amo. A pessoa fica sem saber o que dizer. E muitas das vezes, quando você não responde, a pessoa fica com mais raiva ainda, porque ela quer falar, provocar e você não responde. Isso eu falo, irmãos, por experiência própria. É difícil, é. Não é fácil. Não pensa que o pastor está falando isso porque, pastor, mas você é pastor. Não, irmãos, eu também tenho as meus, como diz a Dinha, ela não está aqui hoje, tem os meus BO também. Mas, zíper na boca, joelho no chão e oração. Não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Zíper na boca, joelho no chão, oração e perdão, e perdoa. O que Jesus disse na cruz do Calvário? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E muitas das vezes nós temos que agir assim. Perdoar. A gente tem que perdoar, porque o Espírito Santo, tem até um louvor que diz, né? O Espírito Santo se move em você. Quem já ouviu essa música? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, às vezes pensando que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. O Espírito Santo está em você, irmão. Você é templo do Espírito Santo. E do seu templo tem que fluir rios de água viva. Jesus tem que fluir da sua vida. As pessoas têm que olhar em você e ver o Espírito Santo em você. Olhar para você e ver assim, irmã Bani, ela é uma mulher diferente. Ela faz a diferença. A irmã Eliane, ela faz a diferença. É uma mulher que faz a diferença. Ela é diferente, ela tem uma luz diferente, ela tem um rio de água viva, ela age de forma diferente. Não é passar por bobos não, irmãos, é passar por crente, ser cristão, ser servo de Deus, é dar o testemunho. Muitas das vezes você vem com aquela vontade de dar aquela resposta, mas conforme eu falo, água na boca. Água da boca. Você já tentou falar com água na boca? Não consegue. Pega um copinho d'água, enche a sua boca e tenta falar para ver se vai acontecer. Água na boca. Quando a gente tem o Espírito Santo e deixa se guiar pelo Espírito Santo, as coisas funcionam. É difícil, porque no início é complicado. Nós temos um gene. A Selma brinca muito comigo. Olha o gene aí, olha o gene aí. E porque é o velho homem. É o homem carnal. Nós temos isso. Mas a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades das regiões celestes. O diabo, irmãos, vosso adversário, está como um leão, rugindo ao vosso derredor. Não é isso que a Bíblia diz? O diabo, vosso adversário, está rugindo como um leão ao vosso derredor. Mas quem acampa ao redor, ao nosso redor? O anjo do Senhor acampa ao
redor. Antes do diabo tem um anjo. Sujeitai-vos a Deus. Olha só a palavra, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas primeiro eu preciso me sujeitar ao Senhor, ao Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo flua rios de água viva na minha vida. Eu preciso sujeitar a minha vida à voz, eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E como eu aprendo a ouvir a voz do Espírito Santo? É com intimidade, é lendo a palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus, ouvindo o louvor. Essa semana eu vi alguém do grupo da SAF falar de barco, alguma coisa assim. Eu vou postar amanhã no grupo da SAF uma musiquinha do barquinho, para vocês ouvirem. O barco balança para cá e para lá, mas Jesus está no barco, irmãos. Jesus está no seu barco. Você precisa saber que o Espírito Santo está conduzindo a sua vida. Não é você. Às vezes, Senhor, cuida da minha vida, mas dessa área aqui não. Essa área aqui eu não deixo tu se envolver, porque essa área é só... Não, irmão, entrega tudo. Entrega a sua vida toda a Jesus. Deixa Ele conduzir a sua vida da forma com que Ele quer. Deixa o Espírito Santo te guiar. É a coisa mais linda do mundo quando o Espírito Santo guia a vida da gente. É a coisa mais linda do mundo quando o Espírito Santo conduz e você sabe que é o Espírito Santo que está conduzindo a sua vida. Quando nós viemos para cá, foi feito todo o processo de seleção. Eu vim conversar com o conselho, depois voltei de novo, depois fui para o presbitério, depois que estava tudo acertado. E, por incrível que pareça, quando nós viemos para cá, eu amei essa igreja. Eu amei esse povo. E tinha oportunidade de ir para outra igreja, mas eu não queria. Eu amei aqui. Eu falei, eu não quero. E eu falava com Deus, Deus, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Mas eu falei, a minha vontade é essa, mas eu vou fazer o que tu quiser. Mas faça a tua vontade. E aí, quando tudo foi definido, meu coração ficou em paz. Meu coração ficou em paz, meu coração ficou de verdade. E aí, irmãos, um belo dia, de um sábado, já estava tudo definido, já estava tudo certo. Eu ligo a televisão, liguei no canal, e a palavra do pastor, um pastor que eu conheci lá no Rio, quando eu botei no canal, ele falou assim, o lugar para onde você está indo é um lugar de bênção, Deus vai te usar nesse lugar. Quem pode dar um amém, irmãos? Foi eu colocar no canal, ele falou, o lugar para onde você está indo é um lugar de bênção, e você vai ser usado nesse lugar. Belo dia, eu pegando o 99 aqui com a Selma, falamos que viemos do Rio, o rapaz do 99 falou, pastor, eu não te conheço, mas eu profetizo na sua vida que essa igreja vai ser uma igreja de bênção, é uma igreja de bênção, uma igreja de bênção, e o senhor veio para ser bênção nessa igreja. Irmãos, quando nós deixamos a nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo, tudo fica mais fácil, porque nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo. O que você tem ouvido? O que você tem ouvido? O que você tem lido? O que você tem visto? O que você tem visto? É hora de nós começarmos a peneirarmos. É hora de nós começarmos a fazer valer a voz do Espírito Santo na nossa mente, no nosso ouvido. Concluindo o sermão dessa noite, irmãos, eu gosto sempre de ficar ali no máximo 30 minutos. Concluindo o sermão
da nossa noite. Vamos voltar à história lá do milho. O repórter fez a pergunta: o que fazia aquele homem ganhar sempre ganhar sempre o concurso de milho gigante? O repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava a semente do seu milho gigante com os seus vizinhos. Como pode o senhor dispor-se a compartilhar sua melhor semente com seus vizinhos quando eles estão competindo com os seus em cada ano? Indagou o repórter. O fazendeiro pensou por um instante e respondeu: você não sabe? O vento apanha o pólen do milho maduro e leva-o através do vento de campo para campo. Os meus vizinhos cultivam milho inferior. A polinização degradará continuamente a qualidade do meu milho. Ou seja, se os vizinhos dele cultivassem o milho inferior, toda a cadeia de qualidade de milho cairia. Se eu quiser cultivar milho bom, eu tenho que ajudar meus vizinhos a cultivar um milho bom. Ele era atento às conectividades da vida. O milho dele não poderia melhorar se o milho do vizinho também não tivesse a qualidade aumentada. Assim é também as outras dimensões da nossa vida. Aqueles que escolhem estar em paz devem fazer com que seus vizinhos estejam em paz. Aqueles que querem viver bem têm que ajudar os outros que vivam bem. E aqueles que querem ser felizes têm que ajudar os outros a encontrar a felicidade, pois o bem-estar de cada um está ligado ao bem-estar de todos. Deixe o Espírito Santo fluir rios de água viva na sua vida. Porque você fluindo rios de água viva do Espírito Santo, você vai contagiar as outras pessoas. A começar em mim. Se eu deixo o Espírito Santo me usar a minha vida, Deus vai usar a vida do outro, vai usar a vida do outro, vai usar a vida do outro. E assim nós vamos crescer em graça, estatura e conhecimento diante de Deus e dos homens. Que adianta eu querer só para mim, só eu tenho razão, só eu tenho certeza, só eu faço, se eu não estou disposto a abençoar o meu irmão, a ouvir o meu irmão, a perdoar o meu irmão, a não discutir com o meu irmão, a não ser o dono da verdade. Não, a verdade só tem uma, que é Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. E assim nós vamos matar a nossa sede de Deus, sede de Cristo, matar a nossa sede. E assim vamos viver uma vida abençoada na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que possamos matar a nossa sede através do Espírito Santo, do rio de água viva, essa água que nunca falta. Lembre, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de fazer uma devocional, não deixe de fazer um culto doméstico, não deixe de ver coisas que valorizem e melhorem a sua vida espiritual. Valorize a sua devocional. Valorize seu momento com Deus. Valorize a sua vida com Deus. Que você possa sair dessa noite entendendo que você precisa ter sede, mas sede de Cristo. Essa água que só Ele pode dar, mais ninguém. Que Deus nos abençoe.